E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Petula Ramanauskas e nós estamos aqui para mais um toque de teologia. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é o rico e o Lázaro. E dentro desse texto de Lucas 16, nós vamos ver o mundo invisível dos mortos. O que acontece quando uma pessoa morre? Será que existe um sono que a pessoa fica dormindo? Hoje nós vamos olhar para a Bíblia e descobrir um pouquinho. Vamos lá? Palavra do Senhor em Lucas 16, dos versículos 19 a 31, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós temos pouco tempo para falar, é um estudo extenso. Convido você a visitar o canal, porque a gente tem uma aula de escatologia sobre o estado intermediário dos mortos, e lá tem maiores detalhes sobre isso. Para a gente começar, o que é importante você saber? Este texto não é uma parábola. Algumas traduções classificam esse texto com parábola, tem até no título em negrito. Porém, tem algumas características no texto que mostram para nós que não é uma parábola. Por exemplo, dar nome ao mendigo, chamando-o de Lázaro. Em nenhuma parábola você vai ver Jesus dando nome às pessoas. Sempre diz um certo homem, alguém que vivia assim. Então aqui já é uma das características mostrando que não é uma parábola. Outra coisa, nós precisamos ir no texto original para entender este texto e outros que falam sobre o estado intermediário dos mortos, porque as palavras no original muitas vezes não foram traduzidas com o sentido correto. Por exemplo, aqui o que é traduzido por inferno não é inferno, mas é o Hades no grego ou Sheol no hebraico, que é esse lugar intermediário dos mortos. Então vamos tentar entender o que aconteceu. O texto fala que existe um estado dos mortos. Primeira coisa, Abraão estava vivo neste lugar, falando com consciência. Quando o mendigo Lázaro vai para lá e o rico vão para esse lugar, nas regiões dos mortos, eles estão conscientes. Então não há sono da alma. Primeira coisa, não há sono da sepultura. Quando nós fechamos os nossos olhos aqui, automaticamente nós abrimos na vida após a morte. Até a ressurreição de Jesus, havia este lugar de estado intermediário dos mortos, o seio de Abraão, onde as pessoas que acreditavam como o mendigo iam. E também existia esse lugar de tormento, erroneamente traduzido por inferno, que era um lugar de sofrimento onde as pessoas que rejeitavam a Deus iam, como o rico foi. Entre os dois lugares, um abismo, ok? Então, para a gente entender, Sheol fala deste lugar, das regiões onde os mortos iam, e é a palavra usada no hebraico. Hades é o mesmo lugar, mas é a palavra no
grego. E inferno, que vem do latim infernos, é um termo traduzido incorretamente, e na aula de escatologia vai lá no canal que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Entre o seio de Abraão e esse lugar de tormento, então, havia um abismo, né? O lugar de tormento, 2 Pedro 2,4 fala, Judas 6, Apocalipse 20, no versículo 3, também vão falar para nós que era um lugar de sofrimento, né? Mas ainda não é o lago de fogo e enxofre que vai acontecer lá depois no Apocalipse, lá no versículo 10 ao versículo 14, que vai falar sobre o lago de fogo e enxofre. E para você ter uma ideia, esse lugar de tormento, que é o Hades, ele vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Então, é bem interessante a gente entender isso. Quando as pessoas, até a ressurreição de Jesus, morriam, então elas iam para o seio de Abraão como Lázaro. Porém, com Jesus há uma mudança. A palavra de Deus lá em Efésios 4:8 e em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, vai falar de um lugar chamado paraíso ou terceiro céu. Por quê? Paulo visitou este lugar no Espírito. E as pessoas que aceitaram a fé depois da ressurreição de Jesus, ao invés de ir para o paraíso, agora elas vão para o terceiro céu. Como assim, pastora? As pessoas até antes de Jesus iam para o seio de Abraão. Quando Jesus morreu, ele desce às regiões inferiores da terra, ele prega aos espíritos em prisão e ele leva cativo o cativeiro. O que isso significa? Jesus, quando ele morreu, ele desce ao Sheol ou Hades. E ele vai até Abraão, ele vai até Jó, ele vai até Davi e fala, olha, eu sou aqueles que você esperavam, eu sou o Messias, Jó, eu sou o Redentor que você falava que vivia e que se levantaria sobre a terra. E ele leva cativo o cativeiro, ele pega as pessoas que estão no seio de Abraão, porque são aqueles que creem na palavra, e leva para o terceiro céu, que Paulo diz que é o paraíso. Então hoje quem morre crendo no Senhor, fecha os olhos aqui, mas já abre os seus olhos não mais no seio de Abraão, mas no paraíso. Ainda ao passo que aqueles que morrem sem acreditar na palavra do Senhor, sem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, fecham seus olhos aqui, morrem neste corpo físico, porém automaticamente abrem para a vida após a morte. Mas aonde? Ainda nesse lugar de tormento, dentro do Sheol, dentro do Hades. Então, até Jesus, seio de Abraão, lugar de tormento. Hoje, as pessoas que têm Jesus vão para o paraíso, terceiro céu, e as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, vão então ainda para este lugar de tormento, que lá no fim dos tempos vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre, né? Então, Efésios 4:8, João 3:13, 1 Pedro 3:18, vão falar exatamente isso. É que Jesus, né, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E Jesus então foi e pegou aos espíritos em prisão, ok? Deu para entender mais ou menos? O rico e o Lázaro não é parábola. O rico e o Lázaro falam do estado intermediário dos mortos e nós não ficamos dormindo, mas quando fechamos os olhos nesta vida, abrimos para a vida após a morte, com Deus ou sem Deus. Hoje, quem acredita vai para o paraíso. Quem não acredita vai ainda para o Sheol ou Hades. Tá bom? Então, que você fique com essa breve explicação. Se você quiser saber mais, eu convido você a entrar lá no canal, ver a aula sobre estado intermediário dos mortos, acompanhar todos os versículos, todas as falas, para você compreender melhor esta estrutura, ok? E se você quiser saber mais, acompanhe a gente toda quinta-feira na rádio Big Gospel, lá no programa do GF Movement. Se você quiser saber mais, vem aqui no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, clica no sininho, porque as aulas vão surgindo e você vai podendo acompanhar, beleza? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande beijo para você e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tchau, tchau.